E aí galera, vamos começar mais uma aula da nossa maratona de momento de inércia. Agora eu vou resolver dois exemplos para sedimentar, fixar como chiclete na cabeça de vocês os dois teoremas que a gente fez na última aula. Exemplo 1. Vocês provavelmente sabem como é que se calcula o momento de inércia de uma barra com relação a um eixo que passa pela sua pontinha. Em outros vídeos já foi calculado, já foi mostrado para vocês que é 1/3 de ml ao quadrado, onde L é na verdade o comprimento da barra. Só que agora, se eu quisesse saber esse momento de inércia com relação ao centro de massa e não quisesse calcular através da integral, como eu faria? Olha, eu faria usando o teorema dos eixos paralelos, ou seja, o nosso teorema de Steiner. I é igual a ICM mais M que multiplica D ao quadrado. Mas o que é o D? O D é na verdade a distância dos eixos, ou seja, é na verdade a metade do comprimento. Você está fazendo de uma ponta até o meio da barra, então o nosso D vai ser na verdade o glorioso L dividido por 2. Então, o I, que você já calculou, é ml ao quadrado sobre 3. O ICM é na verdade o que eu quero saber, mais m que multiplica d ao quadrado. Fazendo rapidamente essa conta, temos L ao quadrado sobre 4. Realmente eu sou muito veloz nas contas. ICM é, portanto, ml ao quadrado, que multiplica 1/3 menos 1/4. Ou seja, ml ao quadrado sobre 12. Então, assim você encontrou o momento de inércia com relação a um eixo que passa pelo centro de massa da barra. Se você quiser conferir, é relativamente tranquilo. É só você pensar que você vai calcular com relação à ponta da barra, só que agora fazendo o comprimento dela ser d sobre 2. Você calcula em relação a este eixo, que passa pelo centro de massa, e depois você simplesmente multiplica por 2. Já aplicando, você poderia pensar que o momento de inércia vai ser 2 vezes, porque são 2 pedaços de barra, m sobre 2, porque veja, você está pegando apenas metade da barra, apenas metade, vezes o comprimento ao quadrado dividido por 3. O comprimento ao quadrado é d ao quadrado sobre 4, dividido por 3. Cortando 2 com 2, chegamos em md ao quadrado sobre 12. Ótimo! Ou seja, o resultado bateu, portanto o nosso teorema está ok. Certo? Vamos agora para um exemplo da aplicação do teorema 2 visto na aula, ou seja, o teorema dos eixos perpendiculares. Provavelmente vocês também já sabem calcular o momento de inércia de um disco preenchido, obviamente porque ele é um disco, com relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa, que no caso da figura, assumindo a densidade uniforme, é também o centro geométrico, passando por um eixo perpendicular ao plano que contém a figura, passando pelo centro de massa. Júlio, isso é muito interessante. Mas e se eu quiser saber passando pelo plano da figura? Como calcular? Eu teria que fazer toda aquela integral, todo aquele trabalho? Você pode fazer assim também, mas você viu o teorema dos eixos perpendiculares, ou seja, você tem um artifício. Agora você imagina que você tem dois eixos que são perpendiculares entre si e perpendiculares ao plano que contém o eixo que é perpendicular ao plano do disco. Então, o momento de inércia em relação a esse eixo, eu vou chamar de eixo perpendicular, é na verdade o momento de inércia em relação ao eixo 1, mais o momento de inércia em relação ao eixo 2. Só que veja que nós temos uma simetria na figura. Então, o que nos leva aqui é que o momento de inércia do eixo 1 é, na verdade, o mesmo do momento de inércia do eixo 2, e eu vou chamar de I'. Portanto, I' é, na verdade, I perpendicular sobre 2, ou seja, utilizando o conceito já aprendido, mr ao quadrado dividido por 2 vezes 2, ou seja, I' é, na verdade, mr ao quadrado sobre 4. Que interessante. Resultado muito importante.
E assim finalizamos mais uma aula sobre momento de inércia, resolvendo questões e fixando os conteúdos do teorema dos eixos paralelos e dos eixos perpendiculares. Falou, galera, até a próxima, estudem e partiu medalhas!